Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 30 de agosto, 22º domingo do tempo comum. Somos convidados no dia do Senhor a acolher a sua palavra, a viver como irmãos e a ter convicção deste apelo que se encontra na primeira leitura. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vá para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, deste domingo, 22º domingo do tempo comum, é explicitamente uma continuação do Evangelho da 21º domingo do tempo comum, do domingo passado, onde a pergunta fundamental surgia: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns diziam que era Elias, outro que era Jeremias ou algum dos profetas. E então Jesus pergunta a todos os discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a iniciativa dizendo: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus faz um grande elogio a Pedro. Tu és bendito, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Hoje, então, depois desta experiência, Jesus continua, então, com seus discípulos e agora ele muda um pouco o sentido. Ele dá significado ao tipo de Messias que ele é. Pedro conhecia, diz e revela que Jesus é o Messias. Haviam muitas expectativas messiânicas no contexto de Jesus. Mas Jesus vai se apresentando como o Messias sofredor, que entrega a sua vida livremente para ressuscitar dos mortos. Quando Jesus fala isso aos discípulos, eles não compreendem, e Pedro toma a iniciativa, aquele que outrora reconhece Jesus como mestre, como Messias, agora chama Jesus à parte para repreendê-lo. Que isto nunca aconteça contigo, Senhor. E então Jesus, de um modo muito severo, chama a atenção de Pedro
palavras duras que nem mesmo aos doutores, aos sumos sacerdotes, os mestres da lei, ele dizia naquele contexto. Jesus diz a Pedro: vá para longe, Satanás, divisor, aquele que é contrário ao projeto de Deus. Por que ele diz isto? Ele fala a Pedro: porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E por este tipo de pensamento, Pedro se torna pedra de tropeço. Entenda. Jesus chama Pedro, chama Simão de Cefas, Pedro, a rocha firme da igreja. Aqui, Pedro, ao se colocar na frente de Jesus, pensando o contrário àquilo que é projeto de Deus, ele se torna uma outra pedra, pedra de tropeço. Amados irmãos e irmãs, o verdadeiro sentido deste evangelho possivelmente se encontra naquilo que vem a seguir. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus que diz que somos convidados a renunciar a nós mesmos. Em que sentido? O egoísmo, a autossuficiência, o amor próprio, de modo excessivo e exagerado. Todos estes aspectos que nos separam da presença de Deus, do seu amor, do seu projeto, nos tornando assim pedras de tropeço. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Este versículo dá sentido àquilo que veio anteriormente. Jesus pede a Pedro: Pedro, opísomo, vá para trás de mim, volte para o seu lugar. Eu te convidei para me seguir, não para se colocar à minha frente. Quem ama é capaz de se entregar, de se doar, de renunciar, abrir mão muitas vezes de si mesmo pela pessoa amada. E assim o Senhor nos convida a viver este amor para com Ele. Na primeira leitura do profeta Jeremias, nós ouvimos o que o profeta dizia: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Fostes mais forte, tivestes mais poder. Que poder é este? O amor. O amor que envolveu, o amor que trouxe então Jeremias para a presença do Senhor. Amor este que deve estar em nossa vida como um desejo ardente para o próprio Deus, como a terra sedenta almeja pela água. Amados irmãos e irmãs, que hoje, neste domingo, o Senhor nos ajude a nos colocar a caminho, seguindo, tomando as nossas cruzes e fazendo das cruzes cotidianas expressões de amor para o Senhor. Dai-nos, Senhor, a graça de fazer das nossas cruzes cotidianas amor para convosco e para com os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.